Podcast do Transporte. Um dos cases de sucesso da Tarifa Zero, por exemplo, surgiu em Caucaia, Ceará, cidade governada por Vitor Valim, que já foi do PFL, do PHS, do MDB, era do PROS quando implementou a ideia e agora está no PSB. Outras cidades da região metropolitana se agitaram. Dimas Barreira, conselheiro da NTU e presidente do Sindicato de Empresas de Ônibus do Ceará, numa entrevista pra gente, falou sobre a visão das empresas sobre as experiências do Ceará. O caso de Caucaia chama muita atenção, diferente de vários municípios que eu vi de Tarifa Zero. Ele não é um município com nenhum diferencial arrecadatório, um PIB per capita baixo aqui da região metropolitana de Fortaleza. E por compromisso político do prefeito, ele chegou e resolveu fazer e fez. Batizado de Bora de Graça, o sistema de Tarifa Zero de Caucaia saiu de cerca de 18 mil viagens diárias em agosto de 2021 para 90 mil, 3 anos depois do lançamento da novidade. E isso a um custo médio de 3,7 milhões de reais por mês para a prefeitura, o que equivale a menos de 3% do orçamento da cidade. Mas Dimas Barreira, presidente do Sindicato de Empresas de Ônibus do Ceará, revela que há outras experiências interessantes na região. O primeiro foi o município do Eusébio, que na região metropolitana de Fortaleza é um município com uma boa área, mas com uma população reduzida, um serviço bem menor do que Caucaia. É um município dormitório da região metropolitana de Fortaleza, muitos condomínios de casas de luxo e tal, as pessoas usam pouco transporte coletivo nesse sentido, mas ele começou. E quando começa aquela história de o que é que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, a prefeitura lá apostou nisso. E o sistema, então, foi crescendo, foi se robustecendo. Eu não sei de precisar o tamanho do serviço hoje, mas é muito maior do que começou. E virou, inclusive, um viabilizador desse vetor de crescimento de condomínios. Muita gente que vai para lá, mora lá, paga IPTU caro e não demanda nada do município. Eles vêm para Fortaleza todos os dias. Então, é uma cidade que tem esse diferencial. Mas o transporte coletivo virou um acelerador desse processo. Dimas Barreira lembra ainda que o objetivo da Tarifa Zero é sempre inclusão social e que, nesse sentido, há vários modelos à disposição de acordo com a capacidade do cofre dos municípios. O empresário cita, por exemplo, o caso de Maracanaú, que é outra cidade da região metropolitana de Fortaleza. A gente ainda não definiu exatamente o que é que se chama de Tarifa Zero, que vem à cabeça de todo mundo, simplesmente é um serviço sem catraca, vamos assim dizer. Todo mundo chega e usa. Mas não precisa ser exatamente assim. No caso de Maracanaú é diferente. Você tem lá públicos escolhidos, por exemplo, estudantes, cadastro único, Bolsa Família, né? Moral da história. Muitos públicos lá têm acesso gratuito ao transporte coletivo e assim como aconteceu em Caucaia, a demanda já se multiplicou. Então você veja aí o tamanho da inclusão que o projeto tem potencial para trazer. A ideia de ir zerando a tarifa pelas beiradas pegou no Ceará. O governador Eumano de Freitas, do PT, criou o Vai e Vem, que começou zerando a tarifa intermunicipal para estudantes e agora está beneficiando pessoas que estão atrás de emprego. Podcast do Transporte.